Olá, eu sou a professora Dani Lima. Vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa do 9º ano. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do 9º ano. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora da prova. Bons estudos e ótima prova! Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. O que é identificar? É distinguir, ter a capacidade de reconhecer. O que são marcas linguísticas? São sinais da língua portuguesa, no caso. O que é evidenciar? Destacar. Locutor é a pessoa que fala. E o interlocutor é a pessoa que conversa com outra. Esses dois, locutor e interlocutor, nós vamos chamar de participantes da comunicação, participantes da conversa, certo? Então, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. O que é identificar? Distinguir as marcas linguísticas, os sinais da língua que evidenciam, que destacam os participantes da comunicação, da conversa, que são o locutor e o interlocutor, em um texto. Identificar o quê? Distinguir, reconhecer as marcas linguísticas, os sinais da língua que evidenciam, que destacam o locutor e o interlocutor. A pessoa que fala, locutor, o interlocutor é a pessoa com quem está conversando, que são os participantes da comunicação. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, eu vou me perguntar, nesse descritor aí, como identificar os interlocutores nesse texto? Vamos ver uma questão sobre esse descritor. É uma questão retirada do banco de questões, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em 2013 para a Prova Brasil. Essa questão está na página 19. Nós temos uma tirinha do Chico Bento e temos uma questão com algumas alternativas sobre essa tirinha. Vamos ler o texto da tirinha. A tirinha diz assim, temos o Chico Bento falando: professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Ela responde: claro que não, Chico. Aí ele fala: ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, nós temos aí um jeito todo diferente, especial, do Chico Bento de conversar, que todo mundo que lê as histórias do Chico Bento conhece esse jeito dele de falar. Então, vamos lá. A questão diz assim: ao observar as falas do personagem Chico Bento, pode-se dizer que, letra A, o modo que ele expressa as palavras é errado e inaceitável. Será que é errado e inaceitável o jeito que ele fala? A fala do Chico é adequada ao contexto rural em que ele vive. Adequada? Os falantes que não são da zona rural não compreendem o que Chico diz. Eu não estou na zona rural, não sou da zona rural. E eu consegui entender perfeitamente o que ele disse. O modo de Chico fala é adequado para qualquer situação. Então, vamos lá. A gente sabe que o modo de Chico falar, que ele expressa as palavras, não é errado ou inaceitável. Pode ser inadequado para alguns contextos de comunicação, que, por isso, a letra A está incorreta e a letra D também, que fala que o modo de Chico fala é adequado para qualquer situação. Não é. Por quê? A gente sabe que existem vários contextos de fala, de comunicação. Então, existem alguns contextos que eu vou precisar de uma fala mais adequada à gramática, mais formal. E existem alguns outros contextos que eu posso falar uma linguagem mais informal. Então, nenhum modo de falar é adequado para todos os momentos de comunicação. Nem aquela pessoa que fala igual ao dicionário, ela é adequada. Porque, por exemplo, se ela for conversar no WhatsApp e ela conversar igual está escrito no dicionário, ela não vai se comunicar bem. Então, todos os contextos de comunicação exigem uma forma diferente de se comunicar. Os falantes que não são da zona rural não compreendem perfeitamente a fala de Chico. Ele está falando em português, normal. Então, só que é uma ligação regional, que é a letra B que fala em
A fala do Chico é adequada ao contexto rural em que ele vive. A forma de falar, ela vai variar de acordo com o contexto. Não é uma superior nem inferior, mas existe a questão da adequação da linguagem. Então, essa questão aí, a resposta dela é letra B. A fala de Chico é adequada ao contexto rural em que ele vive. Porque dentro do texto, só de falar, às vezes, só de ter uma palavra, a gente percebe quem é que está falando. Às vezes nem aparece direito quem é que está falando, mas pela forma de falar, a gente percebe. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam, que destacam o locutor e o interlocutor de um texto, que destacam os participantes da conversa. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!